Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Estamos aqui estudando a carta de 1 João. Espero que esteja sendo bênção para a sua vida. E o texto de hoje que nós vamos estar estudando vai estar em 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o 17. O tema central do nosso estudo vão ser três coisas que podem nos afastar ou pelo menos prejudicar a nossa caminhada cristã e o nosso relacionamento com Deus. Né? Então vamos começar estudando a partir do verso 15, vamos ler, e ele vai dizer o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente pode dividir esse texto em duas situações. A primeira delas, a recomendação do apóstolo João para nossas vidas é que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há nele. Isso significa o quê? Que, embora nós estejamos vivendo nessa terra, embora nós estejamos caminhando nessa terra, mesmo após aceitarmos a Jesus, nós agora temos uma cidadania diferente, nós somos cidadãos dos céus. Então é muito importante que o nosso foco esteja nas coisas do alto, que o nosso foco esteja em buscar ao Senhor em primeiro lugar, o nosso foco seja nos relacionarmos com Deus e também, em primeiro lugar, louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo e confiar nele em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Deus ele deve ser o plano central do nosso relacionamento, o plano central da nossa vida a partir do momento que nós aceitamos Jesus. A própria experiência de novo nascimento, o renascimento do nosso espírito, a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ela vai nos direcionar por este caminho. O próprio Jesus, né, ele resume, como já falamos em vídeos anteriores, ele resume todo o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés em dois mandamentos. O primeiro deles, e mais importante, é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e em todas as coisas, acima de todas as coisas. Então é muito importante que nós estejamos aí na presença de Deus, amando-o de verdade. E isso, para que nós possamos verificar se o nosso amor é genuíno e verdadeiro, basta a gente ver como nós gastamos nosso tempo, em que coisas o nosso relacionamento, o nosso pensamento está mais envolvido, em quais coisas nós estamos buscando, gastando realmente as nossas energias, a nossa força, porque isso vai mostrar o que é realmente importante para nós. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, cheio do desejo de nos relacionarmos, buscarmos a Ele, termos relacionamento com Ele, isso vai ser expresso através das nossas palavras, através das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Haja visto o momento, por exemplo, que nós estamos apaixonados. Quando nós estamos apaixonados, gostamos aí de uma garota, né? No caso, quando eu conheci a minha esposa, eu só queria falar nela, né? Onde eu ia, o assunto sempre, as coisas que eu estava falando, mais a Neide, mais a minha esposa e coisa e tal, né? Que agora, antigamente, é a minha namorada, a minha noiva, e meus assuntos giravam em torno dessas situações. Ou seja, né? A pessoa que eu amava estava girando o assunto em torno daquilo. E a mesma coisa com relação às coisas de Deus, né? Embora nós nos relacionarmos com pessoas seja muito bom, aí a mulher está apaixonada pelo seu marido, pelo seu noivo, pelo seu namorado, o homem apaixonado pela sua noiva, pela sua namorada, pela sua esposa, tudo isso é muito bom, mas Deus ele sempre deve estar em primeiro lugar. Deus ele deve estar acima do nosso trabalho, ele deve estar acima dos nossos estudos, da nossa carreira, da nossa posição social, daquilo que nós temos ou conquistamos, dos nossos planos, sonhos e projetos. Tudo deve estar abaixo do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos sempre buscar a Deus e termos relacionamento com Ele, porque isso é o mais importante para as nossas vidas. É muito importante também que nós tenhamos essa questão de não buscarmos as coisas relacionadas ao mundo. Satanás ele tenta muitas vezes nos distrair para que nós fiquemos correndo atrás do vento, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de poder, de luxo, de conforto, diversas situações que de repente não é o tempo certo para que nós tenhamos, ou talvez nem venha a ser o tempo de nós termos algum dia. É muito importante que a gente tenha contentamento com aquilo que nós temos, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. A gratidão ela é muito importante por todas as coisas.
Talvez a gente more numa casa pequena, numa casa simples, num bairro talvez não tão luxuoso, mas ainda assim é um lugar onde nós podemos morar, um lugar onde estamos protegidos do sol, da chuva, do frio, de tantas circunstâncias. É um lugar onde a gente, depois de um dia de trabalho, a gente volta e descansa, toma um banho quentinho, e tudo isso deve gerar gratidão sobre as nossas vidas. Se nós não aprendemos a ter gratidão no pouco, gratidão nas coisas pequenas que Deus nos proporciona, como teremos gratidão nas coisas grandes, né? A própria palavra nos diz: se nós não formos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. Então é muito importante ter gratidão em todas as coisas, não ficarmos sofrendo por aquilo que nós não temos, mas sim sermos gratos por aquilo que nós temos, e a partir desse momento a gente vai estar livre de qualquer tipo de circunstância. É melhor você ter uma casa pequena, é melhor você ter ali um bocado seco, como diz a palavra, e tranquilidade e presença de Deus, do que muitos bens e contendas, né? Então, esse é o ponto importante para as nossas vidas. A bênção de Deus, ela sempre enriquece e ela não acrescenta dores. Então, é importante que nós tenhamos essa bênção de Deus sobre as nossas vidas, que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento, que nós tenhamos aí a vida abundante prometida por Jesus, mas não somente baseada nas coisas terrenas, mas principalmente nas coisas celestiais e naquilo que o Senhor tem para nós. Outro ponto importante que ele fala ainda nesse versículo é que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós estamos amando demais as coisas do mundo, quando nós desejamos demais as coisas relacionadas a essa vida, significa que a nossa experiência com Deus é uma experiência pobre. Talvez seja uma experiência de apenas de interesse, seja uma experiência simplesmente onde nós consideramos Deus como se fosse o Papai Noel, como se fosse um velhinho simpático que nos presenteia e dá tudo aquilo que nós queremos, e não é assim. Deus é o Todo-Poderoso, e uma vez que nós nos rendemos aos seus pés, uma vez que nós temos os nossos pecados perdoados, e uma vez que nós somos restaurados por Ele, o nosso caminhar deve ser para Ele. Realmente vivendo uma vida de discipulado, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de busca contínua e uma vida que realmente vai agradar a Deus em todas as circunstâncias e em todas as situações. Honramos sim os nossos compromissos, procuramos buscar o melhor para as nossas vidas, dentro daquilo que é possível, mas, em primeiro lugar, sempre deve vir o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, como falamos anteriormente. Então é importante que nós não tenhamos uma mente carnal, uma mente que muitas vezes é corrompida pelas coisas relacionadas a essa vida. Né? Que Deus ele possa realmente nos fazer com que nós estejamos debaixo da sua presença, debaixo da sua direção e possamos buscar as coisas do alto que são mais importantes. Uma experiência genuína, uma restauração completa da nossa mente e do nosso coração e uma vivência debaixo do amor, debaixo da misericórdia e debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Ele tem um propósito para as nossas vidas e a partir do momento que nós descobrimos esse propósito, nós temos direção, certamente seguindo essa direção é onde nós vamos ser felizes, vamos ser plenamente realizados e vamos estar fazendo muita diferença onde quer que nós estejamos para a glória do nosso Deus. Amém? Bom, vamos dar sequência ao nosso texto, agora falarmos efetivamente das três situações que nós devemos tomar cuidado. Verso 16 vai dizer o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, né? Então João ele começa falando que nós não devemos amar o mundo e como é que e o que nós devemos evitar para que esse amor ao mundo não venha a entrar no nosso coração. Ele fala de três situações: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência significa desejo, para facilitar o nosso entendimento. Então seria o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Quando nós pensamos em desejos da carne, nós devemos pensar em tudo aquilo que nos traz prazer, prazer físico ou prazer emocional, que esteja fora da presença e fora da vontade de Deus que está descrita na palavra, o que acaba constituindo em pecado e acaba nos afastando da presença do Senhor. Isso nós podemos incluir os pecados da área sexual, podemos incluir a questão da bebida, das drogas, a questão da comida desenfreada, a questão ali onde tudo aquilo que nos traz prazer.
prazer físico ou emocional que esteja fora da presença do Senhor. O pecado normalmente ele é prazeroso, ele traz algum tipo de circunstância que é passageira, mas ele traz sim o seu prazer, ele traz sim algum tipo de satisfação, onde nós acabamos ficando presos nessa questão do pecado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque todas as vezes que nós nos entregamos, todas as vezes que nós buscamos essa situação sobre a nossa vida, nós acabamos nos escravizando, porque aquele que peca se torna escravo do pecado, e também a gente acaba nos afastando de Deus. Deus ele tem um propósito, tem um plano, tem o fluir do Espírito Santo sobre nós, tem o crescimento espiritual, tem planos para que nós possamos fazer a diferença, mas uma das coisas que o inimigo usa é exatamente isso, é tentar nos tirar através de tentações. E de repente é uma situação onde uma pessoa ela vem tentar nos seduzir, onde de repente alguém vem tentar desvirtuar os nossos valores, desvirtuar a nossa caminhada, nos oferecendo diversas circunstâncias através de festas, através de uma alegria passageira, através de uma situação de luxo, de glamour, né? Dos lugares onde nós frequentamos, a badalação, aquela questão de você querer falar com as pessoas, e tudo isso leva a um prazer momentâneo, mas que vai ter consequências desastrosas sobre as nossas vidas. Infelizmente, hoje, até mesmo pela maneira como o evangelho tem sido pregado, muitas pessoas têm caído nesse tipo de circunstância. Muitas pessoas têm se entregado aos prazeres, têm relativizado o pecado, falar que o evangelho é coisa arcaica, né? A gente ouve falar que o evangelho é coisa do passado, que precisa até mesmo de uma atualização para melhor se adequar aos tempos modernos. Só que a palavra de Deus ela não muda, né? Deus ele não muda, a palavra dele não muda e os princípios espirituais também não mudam. Da mesma coisa que foi lá no começo da criação, foi nos tempos de Jesus, é hoje e o será daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos ou enquanto durar essa terra. Então é muito importante que a gente saiba que santidade continua sendo santidade. Se existia problema na questão do passado, no adultério, existia problema na sexualidade, na fornicação, existia problema na questão do sexo livre que nós vemos hoje, no passado, continua existindo problema hoje. E nós devemos buscar a santidade. Vamos ser taxados de trouxas, vamos ser taxados de retrógrados, vamos ser taxados de pessoas, né, mal amadas, etc. Mas o mais importante é agradar a Deus do que agradar a homens. E certamente Deus vai honrar a sua santificação, vai honrar a sua proposta de andar em santidade diante dele, proporcionando sim o melhor para você durante o período em que você espera, e depois que você espera, você vai viver a plenitude da bênção também, quando você cruzar a sua linha de chegada e quando chegar o tempo para que você possa praticar aquilo que é bênção para a sua vida no nome de Jesus. Então não se deixe cair com essa questão dos pecados da carne, não se deixe cair por essa conversa fiada que muitas vezes está sendo falada aí no meio cristão, no meio das pessoas, não se deixe cair pelas lábias dos amigos, pela sedução das pessoas, mas procure agradar a Deus, porque Deus ele tem o melhor para a sua vida e ele vai preparar esse melhor no tempo certo, de acordo com o seu tempo, modo e propósito, tá bom? Então, primeira coisa é a questão da concupiscência da carne. A outra situação é a questão da concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos. É o desejo de ter, é o desejo de você possuir, e principalmente possuir coisas com as quais você não tem condições, coisas que não são para você, coisas que você de repente se toma pela inveja de outras pessoas. Devemos tomar cuidado com isso. Não é pecado nenhum ter as coisas, tá bom? Deixar isso bem claro. Não é pecado nenhum ser rico, não é pecado nenhum, né, você ter posses, ter bens. A grande questão é quando isso é feito de maneira desonesta, de maneira pecaminosa, quando você foca somente nessas coisas, quando a sua vida é buscar a construção de bens, quando a sua vida é você sempre estar correndo atrás de uma coisa e você não tem tempo para Deus, você coloca Deus em segundo plano, quando você, né, passa por cima de pessoas. Então, tudo isso é ruim
quando feito de forma desequilibrada. Se você tiver fidelidade andando com Deus, tiver uma boa administração financeira, trabalhar duro, se qualificar continuamente, é óbvio que você vai melhorar de vida, é óbvio que você vai construir coisas, vai construir patrimônio, vai construir situações. Mas a grande questão é, será que isso é o centro da sua vida? Será que se você perder tudo isso, você vai perder a sua alegria, vai perder a sua paz, vai perder a sua esperança, a sua fé nas coisas? Então, Deus, será que Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ou será que são os bens ou aquilo que Deus te pode proporcionar que está em primeiro lugar? Essa é a grande questão, né? Muitas pessoas estão indo buscar a Deus por interesse, né? Fazem as coisas por interesse, por ganância, por medo, fazem as coisas na presença de Deus porque querem algo mais e às vezes de uma maneira fácil. Querem a bênção sem ter que trabalhar, né? Querem ali as riquezas sem passar pelo processo de construção, de boa administração. Então, tudo isso acaba sendo prejudicial para a vida do homem que acaba tendo coisas ali fora do tempo da vontade de Deus, coisas que vão acrescentar dores ao invés de ser uma bênção que enriquece. Então, é muito importante, né? Às vezes a gente ter um carro é importante, mas não precisa ser necessariamente uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Um carro de 4 milhões de reais, não tem essa necessidade. Nós podemos ter uma casa bonita, uma casa boa, mas não precisa ser uma mansão para um casal de 20 cômodos, né? Não tem necessidade disso. Então, nós precisamos equilibrar as nossas vidas, ter a nossa necessidade suprida e também as necessidades ali que o Senhor coloca nas nossas mãos mediante as coisas que nós temos. Tem pessoas que, por exemplo, elas podem pegar essa mesma casa de 20 cômodos e transformá-la em alguma coisa que seja útil para outras pessoas, seja útil para a obra, para o reino de Deus. Isso é válido. Agora, a grande questão é que às vezes a gente fala, se eu fosse rico, aí eu serviria a obra, se o Senhor me der, aí eu serviria a obra do Senhor, daria dinheiro, faria isso, faria aquilo. A grande verdade é que se você não faz enquanto não tem nada, certamente não vai fazer enquanto tiver muitas coisas. Essa é a verdade. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você no pouco não consegue contribuir com R$ 1 para o reino de Deus, não vai quando você tiver 1 milhão, 2 milhões, bilhões de reais, se assim Deus o permitir, também não vai ter esse coração para contribuir. Então a gente precisa ter o coração transformado em primeiro lugar, para depois poder ter bens que não vão nos corromper, não vão mudar o nosso coração com relação às coisas de Deus, e ali a gente ter pessoas ali para estar ajudando, né? É interessante, Paulo ele falando, tem um versículo que ele fala em uma das suas cartas, que ele fala que aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. E trabalhe para quê? Para que ele tenha com que ajudar o necessitado. É interessante a gente pensar nisso, né? Que Paulo ele recomendava que a pessoa trabalhasse, mas não para ficar adquirindo e acumulando bens e riqueza, mas para que ela pudesse ajudar os necessitados. Então essa é a grande questão, né? Nós devemos desenvolver um coração altruísta, um coração que ajuda, um coração que realmente é liberado, é doador. E depois, quanto mais a gente semeia dentro dessa questão de ajudar as pessoas, mais Deus vai nos dando condições para que possamos ajudar e também vai acrescentando sobre as nossas vidas, de forma que nós tenhamos aí uma boa condição. Mas essa não deve ser definitivamente a nossa busca deve ser, em primeiro lugar, pela presença e o poder de Deus, e depois, né, a gente vai acrescentar as outras coisas à medida que Deus assim permitir sobre as nossas vidas. E por fim, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da soberba da vida, né? A soberba da vida é aquela questão de nós queremos aparecer, queremos ser melhores que os outros, queremos estar demonstrando uma situação de sucesso, uma situação de admiração, onde isso também não é necessário. Nós devemos chamar a atenção do Senhor para as nossas vidas através de um coração rendido, de um coração adorador, de um coração que realmente busca Ele em primeiro lugar. Essa é uma situação importante para nós. E não se preocupar se somos reconhecidos ou não somos reconhecidos pelos homens. Isso, na verdade, tanto faz e pouco importa, né? Se uma pessoa ela bate palmas para nós porque nós conquistamos ou falamos algo bom, isso não importa. O que importa é que nós possamos satisfazer a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida que agrada a Deus,
para que no final da nossa jornada, quando nós tivermos que nos apresentar diante dele, a gente possa apresentar boas obras que o glorificaram, possamos apresentar vidas salvas, vidas transformadas através das nossas palavras, ações e atitudes, que nós possamos apresentar diante dele algo que realmente vai falar que vai fazer com que ele nos chame de servos bons e fiéis, né? Servos que vão entrar no gozo do seu Senhor. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão. Tem vezes que nós buscamos somente as coisas desse mundo, procuramos agradar a homens e a glória dos homens não traz a glória de Deus para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que querem agradar ali a pessoas, querem ser bem-sucedidos diante das pessoas, querem mostrar aquilo que não são, e de repente isso vai acabar prejudicando toda a caminhada e todo o propósito que Deus tem para a vida delas. Então, que nós não venhamos a ser tomados pelo orgulho, que nós não venhamos a ser tomados pelos tapinhas nas costas, que nós não venhamos a ter coisas simplesmente para mostrar para as pessoas algum tipo de sucesso que é passageiro, que leva de nada para lugar nenhum, mas que ao invés disso roubam o tempo e roubam também a vontade de Deus para as nossas vidas. Busquemos a Deus em primeiro lugar, mais uma vez falo, e que o Senhor ele possa acrescentar aquilo que é necessário, né? Se um dia nós formos reconhecidos, amém, e se ninguém souber quem somos nós, também amém, e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, porque isso é o mais importante. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso, né? Vamos continuar agora a nossa leitura. Vamos ler o verso 17 agora. Verso 17 diz o seguinte: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que interessante, né? Que João ele complementa o seu ensinamento com relação a essa parte, né? Falando que tudo é passageiro, tudo vai passar. O melhor carro vai passar, a melhor casa vai passar, o melhor computador vai passar, o melhor celular ele vai passar, e tudo vai se tornar obsoleto com o tempo. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente está correndo atrás do vento, atrás de uma situação que vai ter que correr e continuar correndo e correndo mais ainda. Hoje a gente compra um celular de última geração, amanhã já não é mais, tem que comprar outro, e depois no ano seguinte tem um novo lançamento com novas funcionalidades, e vai lá e tem que comprar de novo, se nós quisermos manter aquele status. Né? Pegando um exemplo simples de coisas que a gente vê pessoas que estão comprando ano a ano aí, se endividando, pagando e se enfiando numa dívida só para ter alguma coisa que se vai se deteriorar com o tempo. Então é muito importante a gente saber que a gente deve buscar aquilo que é eterno, aquilo que vai realmente ficar para sempre. E aquilo que é eterno é, em primeiro lugar, a presença de Deus sobre as nossas vidas e depois, né, as almas que nós vamos ganhar para Jesus, as vidas que nós vamos restaurar, as pessoas que nós vamos ajudar a crescer espiritualmente, a presença do Espírito Santo que vai fazer com que tudo isso seja possível, nós assumirmos a nossa posição do corpo de Cristo e sermos efetivos, de forma que o corpo ele possa crescer, possa se expandir e que mais pessoas venham a se agregar para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós devemos aprender a ser verdadeiros adoradores, não somente de palavras, mas adoradores de ter um viver na presença do Senhor, um viver para Cristo, um viver onde realmente nós possamos fazer a diferença. Estava vendo uma meditação, uma pregação hoje, juntamente com a minha esposa, e a gente estava vendo, né, o pregador, e ele falava que muitas vezes as pessoas elas buscam a glória com relação a isso, né? E estão vivendo ali coisas carnais, coisas que não levam de nada para lugar nenhum, e deixando aquilo que é eterno, aquilo que foi ensinado desde os tempos de Jesus e ao longo da história da igreja de lado. Então é muito importante que a gente volte aos princípios, voltemos às bases cristãs, que nós possamos buscar a Cristo, né? Uma das coisas que eu sinto que o Espírito Santo está falando muito conosco nesse vídeo é que nós devemos buscar em primeiro lugar. Já é a quarta vez eu acho que eu estou falando a respeito disso. Não estava planejado, mas que realmente nós possamos voltar ao princípio, né? Que nós deixemos as coisas vãs de lado, as coisas que não interessam, que não agregam valor de lado, e que possamos buscar ao Senhor de todo o coração, deixar de lado aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno,
confiar que o Senhor é conosco e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, conforme as suas promessas que Ele descreve em toda a sua palavra, e realmente é caminhar com Ele, fazer com que as almas e as vidas elas sejam edificadas, é dar um bom testemunho, um testemunho honesto, verdadeiro, que nós possamos estar trazendo um alimento puro, né, para aqueles que ministram a palavra do Senhor, aqueles que louvam ao Senhor, que conduzem a igreja à adoração, aqueles que oram e intercedem na presença do Senhor para que outras vidas possam ser salvas, aqueles que evangelizam nas ruas, evangelizam nas casas, são líderes de alguma forma, que nós possamos, através da nossa vida, expressar a glória do Senhor em todo o tempo e buscá-lo em todas as circunstâncias para que o nome dele seja glorificado. Então não fiquemos presos nessas coisas dessa vida, busquemos ao Senhor em primeiro lugar e tudo vai dar certo, a gente vai glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Espero que tenha sido bênção para você. Se Deus quiser e assim permitir, amanhã nós continuamos com o nosso estudo da Carta de João e esperamos que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, fique na paz e tenha aí um excelente dia para a glória do Senhor. Deus abençoe.